Que Deus te abençoe. Eu quero com este vídeo te ajudar a confessar melhor. Para você que é católico, nós temos na nossa igreja um sacramento de suma importância, que é o sacramento da confissão. Quem quer ter comunhão com Deus precisa se confessar. Quem quer ter intimidade com Jesus precisa se confessar. Quem quer obedecer o Evangelho e se converter, como a primeira pregação de Jesus, convertei-vos e crede no Evangelho, ou seja, Jesus pede para nós conversão. É necessário o sacramento da confissão. O sacramento da confissão foi deixado por Jesus. E nós católicos temos essa bênção no meio de nós. Temos este sacramento no meio de nós, a qual muitos santos diziam que confessar-se era banhar-se no sangue de Jesus. A confissão é como lavar os pecados no sangue de Jesus. Portanto, o fiel procura um sacerdote e o sacerdote lhe concede a absolvição dos pecados. Este é um sacramento da Igreja Católica. Neste vídeo eu quero te ensinar a confessar. A grande verdade é que tem católicos que há muito tempo não se confessam. A verdade é que tem católicos que há muitos anos não se confessam. Esse vídeo é para despertar em você o desejo de confessar de novo. Ou até confessar pela primeira vez. Mas também esse vídeo é para esclarecer a você como se confessa, porque eu, como padre, já vi confissões lindas, já vi confissões profundas, mas como padre também vi muitas pessoas que não sabem se confessar. Hoje eu quero te ensinar a se confessar e a fazer um bom exame de consciência. Que Deus te abençoe e vamos começar a nossa jornada. Eu estarei usando o livro Meditações para a Quaresma, 40 meditações, uma para cada dia da Quaresma, dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Mas o texto que eu vou usar não é de Santo Afonso. É uma referência retirada do site www.santidade.net. Ok? É desse site que a gente tirou este exame de consciência. Mas está neste livro a qual acabei de mostrar. Antes de ir para o livro e a gente começar a fazer um exame de consciência, eu quero ler para você o Código de Direito Canônico da Igreja, no parágrafo, no cânon 987. Preste atenção. Para obter o remédio salutar do sacramento da penitência, olha que bonito, a igreja chama de remédio. É remédio para a alma. Assim como você vai no hospital procurar um remédio para curar a doença do corpo, você busca o confessionário para curar a ferida da alma. Para obter o remédio salutar do sacramento da penitência, o fiel deve estar de tal modo disposto que, repudiando os pecados cometidos e tendo o propósito de se emendar, se converta a Deus. Preste atenção. O que você deve fazer para se confessar? Repudiar os pecados cometidos e ter propósito de emenda. Ou seja, esse pecado que eu cometi, eu repudio. Eu me entristeço por ter cometido. Eu não quero mais cometê-lo. Eu não acho bonito o que eu fiz. Eu estou arrependido. Segundo, eu desejo me emendar, ou seja, eu quero mudar de vida, então eu vou buscar o confessionário porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu não vou mais cometer este pecado e vou me emendar, ou seja, eu vou me converter.
Sem essas coisas você não pode se confessar. A pessoa que vai confessar com o padre, mas não quer mudar de vida, ela não pode se confessar. Gente, até por isso que muita gente não se confessa. Tem gente que diz assim, eu não posso me confessar. Quantas pessoas dizem, eu não posso me confessar? Não, não é que você não pode se confessar. A questão é que provavelmente você tem algo na sua vida que você não queira mudar. Você não está pronto para mudar. E aí você diz, eu não posso me confessar. Então não é a igreja que diz que você não pode se confessar. É você que não está cumprindo esse propósito. Ou seja, o propósito de se emendar. Para se confessar, você precisa ter o propósito de emenda. Para se confessar, você precisa ter o propósito de emenda. É por isso que, por exemplo, um dos casos mais complicados é a pessoa que mora junto. A pessoa não é casada na igreja e mora junto. Por que essa pessoa não pode confessar? Porque na maioria das vezes essa pessoa não está disposta a se emendar. Então ela poderia se confessar se ela estivesse disposta a casar. Ela poderia se confessar se ela estivesse disposta a uma separação de corpos, mas não. Geralmente a pessoa, ela quer confessar, mas quer continuar morando junto. Não pode. Por quê? Você não está comprometido com o propósito de se emendar. Essa é a primeira coisa, gente. Eu estou lendo o Código de Direito Canônico. O fiel tem 988. O fiel tem a obrigação de confessar quanto à espécie. Ou seja, você tem que falar qual é o seu pecado. Tem que falar o nome do pecado. A espécie do pecado e o número. Então o certo para uma confissão é você falar o nome do seu pecado. Eu fofoquei, por exemplo. E quantas vezes o número, esse número também é importante, porque uma coisa é você fofocar uma vez ao ano, outra coisa é você fofocar todo dia. É diferente, não é? Eu confesso, eu fofoco uma vez ao ano, eu fofoquei uma vez ao ano. Outra coisa é você falar, eu fofoco todo dia, padre. Uma coisa é você falar que fofoca uma vez por mês, outra coisa é você falar que fofoca várias vezes ao dia. É diferente. Então você precisa confessar a espécie, que pecado que é. É fofoca? É mentira? É o quê? Qual é o seu pecado? É a espécie. E depois você precisa falar o número. Quantas vezes? Isso é importante. Todos os pecados graves de que tiver consciência após diligente exame. Então todo pecado grave que você tiver consciência, está na sua consciência, depois de você fazer um bom exame de consciência. Você deve confessar todos os pecados cometidos depois do seu batismo, ainda não diretamente perdoados pelas chaves da igreja. Todo pecado que você cometeu depois do seu batismo, você deve confessar. Claro, todo pecado que ainda não foi levado ao confessionário, você deve levar ao confessionário, devem ser acusados em confissão individual. Lembre-se que a confissão é individual. A confissão comunitária, é raros os casos que se pode isso. Raríssimos os casos. A confissão é individual. Recomenda-se aos fiéis que confessem também os pecados veniais. Então na confissão você vai levar os pecados muito graves, mas também você vai levar os pecados leves. É a orientação da igreja. Todo fiel, 989, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, é obrigado a confessar-se fielmente seus pecados graves, pelo menos uma vez por ano. A igreja está sendo bem misericordiosa, pelo menos uma vez por ano. Mas o conselho que o Frei te dá é a confissão mensal. Confissão mensal. A gente peca todos os dias. Imagina você demorar um ano para se confessar. Isso aqui é a misericórdia da igreja, ao menos. Mas um período ideal é a cada mês você se confessar. Você está entendendo?
Gente, eu tô ensinando para vocês coisas preciosas. Qual é a idade da discrição? Geralmente é 6, 7 anos, geralmente 7 anos de idade. É quando a criança já tem noção do que é certo, do que é errado. A igreja está falando, quando a criança atingir essa idade, quando você chegou à idade da razão, à idade da discrição, então a partir ali dos 7 anos, a criança já pode começar a se confessar. Porque ela já sabe o que é certo, ela já sabe o que é errado. O batismo perdoou todos os nossos pecados, mas quando a gente atinge a idade da razão, a gente já sabe o que é certo, a gente já sabe o que é errado, é bom que a gente se confesse. Todo fiel, 991, todo fiel é livre de se confessar ao confessor legitimamente aprovado que preferir. Então todo fiel é livre de se confessar e de escolher o seu confessor. Ninguém pode te obrigar também, você vai confessar com aquele padre. Não, você vai se confessar com quem você quiser, com quem você preferir. Desde que ele seja um legítimo padre, ordenado. Vamos lá. Feito essa introdução, eu quero te ajudar no seu exame de consciência. Quando você faz um exame de consciência, poderemos começar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Veja que este vídeo é para te ajudar no exame de consciência. Senhor Pai Santo, iluminai o meu coração com a graça do Espírito Santo para poder reconhecer com humildade os meus pecados e confessá-los com clareza e arrependimento sincero, por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta é uma oração que você podia fazer para todo exame de consciência que você vai executar. Então, para fazer bem uma confissão, você precisa fazer um exame de consciência, você precisa examinar a sua consciência. Você precisa fazer algumas perguntas a ela, porque ela vai te acusar sempre dos teus pecados. E o Catecismo da Igreja Católica diz que a consciência, a voz da consciência que fala onde você errou e onde você acertou, é a voz de Deus. Então nós vamos escutar a voz de Deus que está na nossa consciência, porque a consciência, toda vez que você fizer algo errado, ela vai te falar, ela vai te mostrar, porque a consciência é a voz da verdade que está dentro de você. E quando você começa a viver alguma mentira de Satanás, a consciência que é a verdade de Deus que está implantada dentro de você, ela vai falar, opa, você viveu a mentira, opa, você viveu o pecado. Então nós vamos avaliar, nós vamos examinar a nossa consciência. Amém? Gente, o vídeo é longo. Eu não vou me preocupar aqui em fazer um vídeo curto, porque esse vídeo é para te ensinar a fazer um exame de consciência. Tá bom? É para te ensinar. Então é um vídeo longo, é um vídeo onde eu vou te ensinar e depois você pega o livro e você pode fazer isso de uma maneira mais rápida e mais prática. Tá bom? Exame inicial. Há quanto tempo não me confesso? É a primeira pergunta que você tem que fazer. E geralmente quando você confessa com o padre, é bom que você diga, padre, faz tanto tempo que eu não me confesso. Isso é bom para o sacerdote saber. Geralmente os padres perguntam, mas se ele não pergunta, você já fala. Faz 3 meses que eu não me confesso, faz 1 mês que eu não me confesso, faz 10 anos que eu não me confesso. Por que você tem que falar? Porque uma coisa é eu atender uma pessoa que se confessa todo mês. Uma coisa é eu atender uma pessoa que se confessa com frequência. Outra coisa é eu atender uma pessoa que faz 15 anos que não se confessa. É diferente. A atenção que eu vou dar para essa pessoa é outra, porque, meu Deus, se tem 15 anos que você não se confessa, muita coisa aconteceu, eu preciso te ajudar melhor. Entende? Então diga para o padre quanto tempo que você não se confessa. Escondi conscientemente algum pecado grave em alguma confissão precedente? Em alguma confissão que você fez, você escondeu algum pecado? Se você escondeu, na próxima você precisa levar. Ou às vezes você esqueceu, lembrou depois da confissão, nossa, eu esqueci aquele pecado. Na próxima confissão você leva. Confessei o melhor que me lembro, o número de vezes que cometi cada pecado grave? Você fez a sua melhor confissão? Falou a espécie, falou o número de vezes que você cometeu aquele pecado?
Eu confessei com clareza os meus pecados ou fui demasiado genérico? Tem gente que é genérica na confissão. Você tem que ser claro, você tem que ser objetivo, você tem que ser claro e objetivo. Tem gente que fala assim, por exemplo, é um pecado muito normal de as pessoas confessarem, elas dizem assim, e geralmente porque tem vergonha ou porque não sabe se confessar. A pessoa diz assim, padre, eu pequei contra a castidade. Mas preste atenção, quando você fala para um padre, eu pequei contra a castidade, o que eu vou pensar? O que é pecado contra a castidade? Pecado contra a castidade pode ser um mau pensamento que você teve só. Você simplesmente teve um mau pensamento, isso é um pecado contra a castidade. Você alimentou pensamentos pornográficos. Mas pecado contra a castidade também pode ser o sexo fora do casamento. Pecado contra a castidade também pode ser uma masturbação. Pecado contra a castidade pode ser você viu um filme indecente. Gente, pode ser tanta coisa. Pode ser que no seu namoro você abusou, passou a mão onde não devia. É importante dizer para o padre, porque às vezes o seu pecado é pequenininho, ou seja, foi simplesmente um pensamento e o padre já está achando que você fez sexo com alguém. O padre não vai saber dosar o conselho, o padre não vai saber dosar a penitência. Então é importante que você diga com clareza o que você fez. Não é só dizer eu pequei contra a castidade. Padre, eu pequei contra a castidade tocando na minha namorada ou no meu namorado onde não devia. Padre, eu pequei contra a castidade fazendo masturbação. Padre, eu pequei contra a castidade vendo vídeos indecentes na internet. Você está sendo claro, você está sendo objetivo. A mesma coisa para os outros pecados. Padre, eu briguei. Fala, padre, eu me desentendi com meu esposo, nós brigamos tantas vezes e isso trouxe consequências ruins para o nosso matrimônio. Padre, eu briguei com meu irmão, eu agora não estou mais falando com ele, eu quero pedir perdão. Veja, se você fala só eu briguei, é muito genérico. É preciso que você seja claro. O que você brigou? Eu briguei com meu irmão. E a gente parou de se falar. A gente se ofendeu um ao outro. Pronto, eu estou sendo claro. Gente, aprenda isso na confissão. Nunca fale um pecado genérico, abstrato, muito ambíguo, muito abrangente. Não, fala com clareza, especifica o que é. Desmascara o diabo na sua vida. Cumpri a penitência que me foi imposta pelo sacerdote? Ou seja, você cumpriu a penitência que o sacerdote te deu na confissão passada? É preciso cumprir. Reparei as injustiças que cometi? Aquilo que você confessou na confissão passada, você reparou? Você fez diferente? Comunguei alguma vez em pecado mortal? Alguma vez você foi comungar Jesus sem estar devidamente preparado para isso? Ou seja, para comungar você não pode estar em pecado mortal, você tem que se confessar. Alguma vez você comungou sem estar confessado, estava com pecado mortal nas costas? Respeitei sempre o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão. Antes da comunhão, eu respeitei o jejum eucarístico. É importante, 1 hora antes da comunhão, não 1 hora antes da missa. 1 hora antes de comungar. Você tem que fazer esse cálculo. Estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados e luto para não voltar a cometer. Tem gente que confessa que parece que não está arrependido. Quando você for confessar, será que você está verdadeiramente arrependido desses pecados? Então esse é um exame inicial, minha gente. Agora eu quero aprofundar com você. Nós vamos percorrer cada mandamento. E nós vamos fazer um belíssimo exame de consciência. Qual é o primeiro mandamento? Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Então a gente vai só fazendo perguntas agora, tá?
Eu duvidei voluntariamente da existência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguma vez você já duvidou de Deus? Gente, se a tua resposta for sim, é isso que você tem que levar para a confissão, tá? A partir de agora eu vou te fazer um monte de perguntas. E se a tua resposta for sim, aí, na verdade assim, sim e não algumas vezes, né? Então depende da pergunta, mas se a sua resposta for sim ao pecado, sim, eu cometi esse pecado, então você já é um pecado que você tem que confessar, se você nunca confessou, tá bom? Outra coisa importante, às vezes os seus pecados vão ser muitos e você não vai conseguir lembrar. Você pode escrever para que na hora da confissão você não esqueça nenhum e na hora da confissão você vai falar com o padre. Você vai lendo. Só toma cuidado para não ficar muito mecânico, para não ficar muito sem coração, sem arrependimento. Uma leitura vazia, uma leitura superficial, não. Você vai falando, você vai lendo só para lembrar. Aí você fala, já lembrei, agora eu vou falar para o padre esse pecado. Então, as anotações é só para a gente lembrar o pecado, tá bom? Mas pode escrever. Eu muitas vezes escrevo na minha confissão para não esquecer nenhum. Mas é só uma lembrança. Chega na hora da confissão, eu começo a falar o pecado para o padre e a especificar o que aconteceu. Duvidei voluntariamente da existência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Acreditei apenas num ser supremo? Revoltei-me contra Deus nos sofrimentos? Deixei-me levar pelo desespero? Duvidei da bondade e a onipotência de Deus? Tive ódio de Deus? Esperei alcançar o céu sem querer abandonar o pecado? Eu quero ir para o céu, mas não quero abandonar o pecado. Será que eu já fiz esse pecado? Esperei alcançar o céu confiando apenas nos meus esforços, esquecendo-me que sem a graça de Deus é impossível perseverar no bem? Cometi pecados no intuito de confessá-los mais tarde, abusando assim da misericórdia de Deus? Eu vou cometer esse pecado aqui, depois eu confesso. Isso é pecado. É um pecado duplo. Tenho posto em dúvida ou negado deliberadamente alguma verdade revelada por Deus e como tal ensinada pela igreja? Tem alguma doutrina da igreja que você diz eu não concordo, eu não aceito? Pecado. Tenho rezado diariamente com atenção e devoção? Você tem rezado diariamente com atenção e devoção? Frequentei os sacramentos de má vontade? Você foi para a missa de má vontade? Foi para a confissão de má vontade? Leio e medito com frequência na palavra de Deus? Ou a Bíblia está pegando poeira na sua casa? Procuro esclarecer-me e formar-me na fé com a ajuda do Catecismo da Igreja Católica. Será que você estuda o Catecismo da Igreja Católica? Tem muita gente que nem sabe o que é. Tem muita gente que ainda não comprou. Tem muita gente que não tem. Meu Deus, gente, isso é um pecado. É um pecado você não estudar o Catecismo da Igreja Católica. Você tem que estudar. Você é católico, você tem que estudar a doutrina da sua igreja. Se você não estuda, confesse esse pecado. E tira essa preguiça e vai estudar o Catecismo da Igreja Católica. Defendi, por exemplo, que nos podemos confessar diretamente a Deus. Será que alguma vez você já falou isso? Eu posso me confessar diretamente com Deus? Não, isso não é para católicos. Isso é um pecado. Ou que o casamento civil entre batizados é aceitável em certos casos. Será que você também é um desses? Olha, vou repetir. Eu defendi, por exemplo, que nos podemos confessar diretamente com Deus, que nós não precisamos de ir para o padre, porque o padre também é pecador igual a gente. Isso já é um pecado. Ou você defendeu que o casamento civil entre batizados é aceitável em certos casos, ou seja, a pessoa não casou na igreja e você fala, não, em alguns casos isso pode. Ou talvez você esteja vivendo essa situação e você aceita como se isso fosse normal. Isso é um pecado. Ou ainda que todas as religiões são iguais.
Você não pode achar que toda religião é a mesma coisa, tanto faz. O importante é você seguir a Deus. Tanto faz se você é dessa religião ou daquela. Não, nós não podemos pensar assim. Nós precisamos acreditar que a Igreja Católica é a verdade de Cristo. Senão eu vou começar a pregar agora para as pessoas que qualquer religião que ela escolher tá bom. Tá errado. Isso é um pecado. Gente, isso tudo é o primeiro mandamento. Se você está caindo em algum desses pecados, você está pecando no primeiro mandamento. Eu li alguma coisa, ouvi música, ouvi algum programa contra Deus, contra a igreja ou contra os bons costumes? Alguma música, programa, televisão contra os bons costumes? Recebi indignamente algum sacramento? Faltei ao respeito das coisas santas, por exemplo, conversando ou brincando dentro da igreja, vindo indecentemente vestido para a igreja, ou omitindo a genuflexão sempre que passo diante do Santíssimo Sacramento? Ou seja, uma pessoa que brinca dentro da igreja, uma pessoa que não leva a sério quando está dentro da igreja, se veste de qualquer jeito, brinca, fala, conversa, não faz genuflexão, é uma pessoa displicente nas coisas sagradas. Coloquei a minha vontade, as minhas ideias, o dinheiro, o trabalho, os divertimentos, o prazer, a fama, o poder ou alguma coisa criada em primeiro lugar na minha vida? Adorei a Satanás. Nossa, é forte, mas quantos jogos aí na internet, quantos rituais existem e talvez você já se envolveu com essas coisas. Adoração a Satanás. Invoquei a Satanás alguma vez? Alguma vez você já invocou Satanás? Usei coisas, li textos, ouvi músicas que invocam explicitamente o demônio? Sou supersticioso? Não posso passar debaixo dessa escada porque traz azar. Ai, não sei, coloco isso na minha carteira para me trazer sorte. Isso é superstição, é pecado contra o primeiro mandamento. Pratiquei a magia, o espiritismo, fui a bruxarias, a médios, a curandeiros, a macumbaria. Todas essas coisas é pecado. Respeitamos a todos eles, mas católico não vai em espiritismo, católico não faz magia, católico não vai à bruxaria, católico não vai a médios, católico não vai ler leituras de mãos, católico não vai a curandeiros, católico não vai na macumbaria. Se você foi, cometeu um pecado. Pratiquei a adivinhação através da astrologia, do jogo do copo, do pêndulo, das cartas de tarô, da leitura da palma da mão, das coisas semelhantes a essas. Acreditei em horóscopo, meu signo. Acreditou em horóscopo? Pecado. Usei amuletos como a ferradura ou o corno, as figas, os cristais ou coisas semelhantes. Acreditei nas energias das ideias da nova era, da reencarnação, no reiki ou em coisas semelhantes a estas? Tudo isto é pecado contra o primeiro mandamento. Segundo mandamento: não invocar o santo nome de Deus em vão. Eu blasfemei ou falei sem respeito contra Deus, contra os santos ou contra as coisas santas? Falei mal da igreja, do papa, dos bispos ou dos padres? Alguma vez você já falou mal da igreja, do papa, dos bispos ou dos padres? Pronunciei levianamente o nome de Deus, de Jesus, de Maria, de algum santo, por exemplo, em anedotas ou piadas? Achei graça a tais piadas? Jurei sabendo que era falso o que eu prometia? Jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita? Roguei pragas a alguém? Deixei de cumprir algum voto ou promessa que tenha feito a Deus ou a algum santo? Pecados contra o segundo mandamento. Terceiro mandamento: santificar os domingos e festas de guarda. Faltei à missa ao domingo ou em algum dia santo de preceito? Cheguei tarde à missa por própria culpa? Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem grave necessidade?
Dediquei nesses dias mais tempo a Deus, à família, aos pobres, aos doentes e ao descanso? Então, esses são os pecados contra o terceiro mandamento. Quarto mandamento: honrar pai e mãe e aos outros legítimos superiores. Obedecer a meus pais, então aqui é um mandamento que ordena obedecer à autoridade. Pai e mãe é uma autoridade, mas não só pai e mãe, a autoridade. Então vamos lá. Obedecer a meus pais enquanto estive sob a sua tutela. Manifesto-lhes o devido amor, gratidão e respeito. Ajudo-os espiritualmente e materialmente. Entristeci-os com as minhas atitudes, palavras e comportamentos. Abandonei-os na velhice ou na doença? Tenho rezado por eles? Zanguei-me com os meus irmãos? Maltratei-os? Tenho transmitido a fé aos meus filhos? Atrasei o seu batismo ou a sua primeira comunhão, tenho-me empenhado na sua educação, na educação dos meus filhos? Defendo meus filhos do pecado? Dei mau exemplo aos meus filhos? Corrigi com firmeza a paciência e os seus defeitos? Fui amável com os estranhos e, ao contrário, pouco amável com os de casa? Usei palavras duras com meu esposo, com a minha esposa? Evitei as discussões diante dos filhos mais pequenos? Perdoo ao meu esposo das suas falhas? Ou esposa? Faltei-lhe de algum modo ao respeito? Ajudo dentro das minhas possibilidades os meus familiares nas suas necessidades espirituais ou materiais? Obedeço à igreja ou discuto os seus preceitos? Guardei a abstinência da carne nas sextas-feiras ao longo do ano. Para quem não sabe, a igreja pede para você não comer carne todas as sextas-feiras do ano. Todas. Guardei a abstinência de carne nas sextas-feiras ao longo do ano. Guardei o jejum e a abstinência na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Quanta gente não faz mais jejum na quarta-feira santa, na quarta-feira de cinzas, e quanta gente já não faz mais jejum na sexta-feira santa. Tem muito cristão que compra peixe, que compra um monte de coisa, que compra bacalhau e enche a pança de bacalhau. Tá errado. Completamente errado. Sexta-feira santa é dia de jejum. Confessei os meus pecados graves pelo menos uma vez por ano, os pecados graves. Comunguei pelo menos uma vez por ano por altura da Páscoa ou da ressurreição. Gente, ao menos uma vez. Quando a igreja fala pelo menos, é tipo assim, é pelo menos, né? Mas, pelo amor de Deus, você não vai confessar uma vez ao ano. Você tem que confessar todo mês. Se você pode, você vai comungar todo dia. Se você pode. Mas é pecado quando você não vai para a missa no domingo, como a gente já viu, né? E se você vai para a missa, você precisa comungar, né? Tenho contribuído para as necessidades da igreja segundo as minhas possibilidades. Você ajuda a sua igreja financeiramente falando? E não só financeiramente, mas pastoralmente, ajuda de alguma forma a sua igreja, de acordo com as suas possibilidades, não que você não pode, só com o que você pode. Obedecer ao Papa? Você obedeceu ao seu bispo? Você obedece ao seu pároco? Obedecer às leis justas das autoridades civis? As leis justas das autoridades civis? Quinto mandamento: não matar e não causar outro dano no corpo ou na alma a si mesmo ou ao próximo. Eu causei prejuízo ao próximo com palavras ou em obras? Desejei-lhes algum mal? Agredi alguém? Insultei alguém? Deixei-me levar pela ira? Alimentei pensamentos de vingança? Guardo no coração ódio ou rancor contra alguém? Alimento ressentimentos? Perdoei sinceramente as ofensas que recebi? Deixei de falar ou nego a saudação a alguém? Cheguei a ferir ou a tirar a vida do próximo?
Colaborei de algum modo em atos que ocasionassem a morte de um inocente? Pratiquei ou aconselhei ou facilitei o crime gravíssimo do aborto? Olha, preste atenção. Defender o aborto é pecado. Se na sua rede social você é daqueles que defende aborto, você é pecado isso. Eu acho que em alguns casos o aborto é lícito. Você está pecando só de falar isso. Porque a tua igreja não permite o aborto. E ser fiel à tua igreja, ser fiel à palavra de Deus, é ir contra o aborto em qualquer instância, em qualquer caso. Então, se você defende o aborto, você pecou. Se você praticou o aborto, você pecou. Se você aconselhou alguém a fazer o aborto, você pecou. Se você facilitou esse crime gravíssimo do aborto, você pecou. E vejam, um pecado gravíssimo este. Fui gravemente imprudente na condução de veículos motorizados, pondo em risco a minha vida e a vida dos outros? Cometi algum atentado contra a minha vida? Alimento pensamentos de suicídio? Embriaguei-me ou, levado pela gula, comi mais do que devia comer? Usei drogas? Preocupei-me eficazmente pelo bem do próximo, advertindo de algum perigo material ou espiritual que se encontrava? Escandalizei o próximo e incitando-o a pecar com as minhas conversas, o meu modo de vestir, ou convidando-o a praticar alguma má ação? Visto-me com decência ou sou sensual e provocante? Procurei reparar o mal que causei pelo escândalo? Sexto mandamento: guardar a castidade nas palavras e nas obras. E já vamos juntar aqui o nono mandamento: guardar a castidade nos pensamentos e nos desejos. Consenti em pensamentos ou desejos contra a castidade? Fixei o olhar, falei e li coisas sensuais ou obscenas? Vi pornografia? Procurei o prazer sexual por si mesmo fora do ato conjugal, ou seja, fiz sexo fora do casamento? Tive liberdades no namoro? Passa a mão aqui, passa a mão ali? Respeitei o corpo do meu namorado, da minha namorada? Pequei contra a castidade por atos sozinho, como a masturbação? Ou acompanhado, adultério, fornicação, sexo fora do casamento, ou com pessoas do mesmo sexo, me envolvi com pessoas do mesmo sexo, pecado? Havia alguma circunstância de parentesco? Você se envolveu com alguém que era seu parente, você não podia se envolver com seu parente. Pais com os filhos, filhos com os pais, irmãos com irmãos. Cuidado com isso, isso é pecado. Matrimônio, consagração a Deus, ou menoridade, se envolveu com menores. Ou você é de uma comunidade religiosa e você se envolveu com alguém da comunidade religiosa. Ou você se enfiou no matrimônio de outra pessoa. Ou seja, tornou ainda mais grave a sua ação. Pecar contra a castidade já é pecado pecar contra si mesmo. Ou seja, quando você peca contra seu próprio corpo, como a masturbação, quando você vê um vídeo indecente. Agora, é um pecado maior quando você envolve outra pessoa. Então, adultério quando você envolve o relacionamento com pessoas do mesmo sexo, quando você envolve menores. Vivo maritalmente com alguém com o qual não estou casado pela igreja? Você está morando junto? Quando é que você vai casar? Quando é que você vai sair dessa vida? Até quando você vai continuar nesse pecado? Permitir situações que me colocaram numa situação próxima de pecado? Tenho em conta que expor-me a essas ocasiões já é pecado? Você está se expondo ao pecado, então já é um pecado. Você sabe que ali você vai pecar. E por que você vai? Antes de assistir a um filme ou ler um livro, eu procuro informar-me sobre a classificação moral?
Usei do matrimônio indevidamente procurando prazer sexual fora do ato conjugal. Ou seja, até mesmo dentro do casamento, você procurou prazer sem a relação sexual, ou seja, com masturbação recíproca, com coisas que não convêm a uma vida conjugal. Neguei o meu cônjuge os seus direitos. Ou seja, o que é negar ao cônjuge o seu direito? É direito dele a relação sexual. E você não pode... Claro, em consenso vocês podem se negar um ao outro, mas não pode todo dia falar, não, você é casado na igreja, você que é casado na igreja, ele tem direito à relação sexual. Quem diz isso é Paulo na Sagrada Escritura, que os esposos não devem se negar um ao outro, a não ser que tenha um motivo justo para isso. E tem que ter diálogo, né? Os dois entrando em comum acordo. Tive intenção de tornar o ato conjugal voluntariamente infecundo, praticando assim a contracepção. Ou seja, você é daquele casal que não quer ter filhos, isso é pecado. Se você não estar aberto à vida dentro do casamento, é pecado. É preciso estar aberto à vida sempre. Você pode discernir quando você vai ter os filhos, espaçar os filhos, mas não falar, eu não quero mais ter filhos, eu me fechei à vida. Não. Isso é pecado. Tomei a pílula, usei preservativo ou dispositivo intrauterino, laqueei as trompas, interrompi o ato conjugal para evitar ter filhos? Aconselhei ou defendi a contracepção? Aconselhou ou defendeu a contracepção? Usei do matrimônio somente naqueles dias em que julgo não poder haver descendência sem ter razões graves. Ou seja, você não quer ter filhos e você prometeu no dia do seu casamento que você teria filhos. Não querer ter filhos é um pecado. Faltei à fidelidade conjugal por pensamentos ou por ações? Mantenho amizades que são ocasião habitual de pecado e de infidelidade? Estou disposto a abandoná-las? Agora vamos para o 7º e o 10º mandamento. Não furtar nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. 10º mandamento. Não cobiçar as coisas alheias. Roubei algum objeto ou alguma continha em dinheiro? Tive inveja dos outros? Cobicei as coisas alheias? Paguei aos empregados os salários devidos pelo seu trabalho? Paguei os impostos? Trabalhei com empenho as horas que devia? Ou desperdicei tempo? Abusei da confiança dos meus superiores? Prejudiquei o Estado, por exemplo, abusando do fundo de desemprego ou a baixa médica? Devolvi ao respectivo dono coisas emprestadas ou que tenha encontrado? Aproveitei-me injustamente da desgraça alheia? Prejudiquei de algum modo o próximo nos seus bens? Enganei o próximo cobrando mais do que o valor justo combinado ou alterando a quantidade ou qualidade dos bens ou dos serviços prestados? Reparei todas as injustiças que cometi o melhor que pude? Tolerei abusos ou injustiças que tinha obrigação de impedir? Fiz acepção de pessoas ou manifestei favoritismos? Gastei mais do que me permitiam as minhas possibilidades? Desperdicei dinheiro no jogo ou em outras coisas desnecessárias ou supérfluas? Trato com cuidado das minhas coisas ou por desleixo deixo-as estragarem-se? Sei aceitar com espírito cristão a falta de coisas necessárias ou nestes momentos deixo-me vencer pela murmuração e pela revolta? 8º mandamento. Não levantar falso testemunho, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o seu próximo. Já disse mentiras? Minto habitualmente com a desculpa de se tratar de mentiras que não prejudicam ninguém? Fiz juízos
Fiz juízos falsos ou temerários? Colei nas provas? Revelei sem motivo justo defeitos graves e alheios que, embora sejam reais, não são conhecidos pelos outros? Caluniei atribuindo ao próximo defeitos que não eram verdadeiros? Já reparei aos males que causei com a difamação? Disse mal dos outros baseando-se apenas nas coisas que ouço por aí? Colaborei nas minhas conversas na calúnia, na difamação ou na murmuração? Semeei discórdias, inimizades ou falsas suspeitas com as minhas palavras? Exagerei os defeitos do próximo? Gosto de ouvir falar mal dos outros? Caio com facilidade na crítica? Gente, todos estes são pecados. Eu sei que aí você deve estar desesperado e falando: meu Jesus, eu não sabia que eu tinha tanto pecado. Talvez enquanto o Frei foi lendo, enquanto o Frei foi examinando a sua consciência, você foi falando: Frei, eu tenho muitos desses pecados. Que bom que você viu que tem. É hora de escrever estes pecados. Eu vou mais uma vez falar o site onde está esse exame de consciência: www.santidade.net. E você vai fazer esse exame de consciência, vai escrever. E você vai se confessar. Então como é que você vai se confessar? Padre, eu minto, é só usar o mesmo termo. Padre, eu minto habitualmente com a desculpa de se tratar de mentiras que não prejudicam a ninguém. Eu sou desses, padre. Eu acho que tem algumas mentirinhas que não faz mal para ninguém. Então é um pecado, você vai falar isso. Aprenda também na confissão a fazer um ato de contrição. O padre sempre vai falar isso para você, ato de contrição. Aí você vai falar: meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu vos amo de todo o meu coração. Pesa-me de vos ter ofendido e com auxílio da vossa divina graça eu proponho firmemente emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Eu peço e espero perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Decore isto, porque toda confissão você vai precisar fazer o ato de contrição. Às vezes o padre pode te ajudar também se você esquecer. Pode ser esse que eu li, mas pode ser outros, tá bom? Exames, atos de contrição. Aquele que a gente faz na missa, por exemplo: eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, Padre, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras. E você pode rezar esse. Gente, aprendemos a fazer um lindo exame de consciência. Este daqui é um bom exame de consciência. É um bom exame de consciência. Para encerrar, para fazer uma boa confissão é necessário, vamos lá, fazer um bom exame de consciência. É o que a gente acabou de fazer. Agora você está pronto para a confissão, entendeu? Você fez um bom exame de consciência, agora sim. Mas segundo, estar sinceramente arrependido dos pecados cometidos. Você tem que estar arrependido de tudo isso que você fez. Depois, ter o firme propósito de não pecar mais. Eu não quero mais fazer nenhum desses pecados. É por isso que tem gente que não pode se confessar, porque ela não está tão disposta a não pecar de novo. Então não pode confessar. Quem não está disposto a deixar o pecado não pode se confessar. Confessar os próprios pecados junto do confessor, dizendo com toda sinceridade, clareza e brevidade. Então você não vai ficar contando história para o padre, gente. Olha, essas palavras são importantes. Sinceridade, clareza, você vai falar o pecado sem medo, mas brevidade, você não precisa contar a história do pecado, tudo o que aconteceu, senão as confissões ficam intermináveis e geralmente a fila, o padre tem que atender muita gente. Ali não é a hora de contar a história do pecado, é para ser claro e objetivo e sincero. Reparar o mal que se fez, cumprindo a penitência que o confessor indicar. O padre no final vai te falar uma penitência. Reze o rosário, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. Faça um jejum. Vá visitar um orfanato. O que o padre falar você tem que fazer. E se você não puder fazer, você diga para o padre na hora: padre, eu não vou conseguir fazer o que o senhor está mandando. O senhor tem como me dar uma outra penitência? Você tem que ser sincero, tem que falar para o padre. Porque às vezes o padre te pede algo que você não vai saber.
Você não vai conseguir fazer. Então diga para o padre, padre, me dê outra penitência, porque essa eu não vou conseguir fazer. Mas você precisa cumprir a penitência. E eu termino dizendo, uma confissão não tem valor se omite voluntariamente algum pecado grave. Então, se você na hora da confissão omitir algum pecado grave, essa confissão não valeu. Então, se omite voluntariamente algum pecado grave e o número de vezes que se cometeu. Essa confissão não vale, a não ser que você tenha esquecido. Se você esqueceu, você vai levar para outra confissão. Mas se você não esqueceu, você fala, não, vou contar esse pecado pro padre, não, tô com vergonha, tô com medo. O que ele vai pensar de mim? Essa confissão já não valeu, porque você escondeu um pecado que você sabia que você tinha. Se não se estiver arrependido do pecado cometido, se você não tiver arrependido do pecado, essa confissão não valeu. Ah, eu confessei isso, mas você não está arrependido? O que é arrependimento? Não é sentimento. Arrependimento é, eu fiz isso e não quero mais fazer. Se você não tiver arrependido, essa confissão não vale. Essa confissão não vale. É por isso que eu falava lá no início do vídeo, quem mora junto não se confessa por quê? Porque ele não está arrependido. O que adianta eu confessar ele agora e logo depois da confissão ele dormir de novo com a pessoa? E o pecado de quem mora junto é sexo fora do casamento. Esse é o pecado. Então o que adianta ele confessar esse pecado, mas logo depois da confissão ele vai voltar para o pecado, ele não quer sair daquele pecado. Então não adianta, não vale, não tem porquê. Mas não é só nesse caso, todo caso. Ah, eu confessei que eu adulterei minha esposa, mas eu não acabei com o adultério. Não, se você não acabou com o adultério, não adianta se confessar. Você só pode se confessar quando você acabar com o adultério. Quando você estiver disposto a acabar com esse adultério. Se não existir o propósito de emenda de vida, a confissão não vale. Por isso é um sacramento de conversão, gente. Se não se quiser cumprir a penitência imposta, também não vale. Eu não quero cumprir essa penitência que o padre deu, não vale. Gente, está tudo nesse livro aqui, tá? Esse livro aqui está excelente. Meditações para a Quaresma, de Santo Afonso Maria de Ligório, mas não é um livro para você ler só na Quaresma, não. Você pode ler todos os dias da sua vida. É meditações profundas. Meditações profundas. E aqui nós temos esse exame de consciência. Tá bom? Ah, vão me perguntar, né? Como adquirir o livro? www.lojamensageiros.com. Ou então você baixa o nosso aplicativo gratuito Oração Play e você também vai conseguir esse livro. Gente, eu tentei ajudar você a fazer uma boa confissão, tá? Talvez você diga assim, muitos dos pecados que você falou, Frei, eu nem sabia que eram pecados. Mas não deixou de ser pecado. Agora você está sabendo e agora você vai se confessar, tá bom? Eu só quis ajudar você. Eu não quis colocar uma culpa sobre você. Eu não quis te condenar e dizer que você está no inferno. Pelo contrário, se você viu que você está com algum desses pecados, eu estou dizendo para você que Jesus está te esperando para te confessar. Jesus está te esperando para absolver os teus pecados e te dar a paz. É sempre assim, gente. Quando a pessoa se confessa, ela encontra a paz que ela não tinha. O pecado sai das suas costas. Aquilo que eu disse no início do vídeo é verdade. Você é lavado no sangue de Jesus. E você sai purificado. Se confesse todo mês. E se confesse cada vez melhor. E hoje eu te ensinei como se confessar bem. Eu disse a você, o vídeo era longo, mas eu não podia fazer esse vídeo ser curto. Eu não podia. Porque você precisava aprender a examinar mandamento por mandamento e a entender o que torna válida uma confissão. Tem muita gente confessando de forma inválida. Foi para o confessionário, o padre deu absolvição, mas não valeu. Por que não valeu? Porque ela não estava arrependida, por exemplo. A partir de hoje você vai ser católico de verdade, você vai ser um católico fervoroso, você vai ser um católico que vai voltar ao confessionário.
Eu sinto que agora Deus está despertando no coração de muita gente o desejo de confessar. Há muito tempo que você não se confessava e Deus está despertando em você a vontade e o desejo de voltar à confissão. Ou de se confessar pela primeira vez. E muitos que se confessavam mal, agora você vai se confessar melhor. Porque você recebeu uma catequese de como fazer uma boa confissão. E aqui o centro do vídeo foi um exame de consciência, ajudando você a fazer um exame de consciência. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.